eram e ainda são completamente desassistidas de uma rede especializada de atendimento à violência contra a mulher. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher mais próxima fica a 126 quilômetros, na cidade de Campos. A 136ª Delegacia de Polícia não conta com uma unidade especializada do Núcleo de Atendimento às Mulheres, que é o NUAM. Então, isso reforçava ainda mais as violências institucionais que o Estado impõe a nós mulheres por meio dessas omissões e negligências aos nossos direitos fundamentais. Isso deixa-nos sem qualquer amparo e sem qualquer proteção especializada, ou seja, sem nenhuma rede de atendimento e enfrentamento à violência contra a mulher. Em função dessa demanda, nós propomos romper os muros da universidade e atuar num espaço inicialmente novo para nós, como eu já havia citado, para nós pedagogas, para nós pedagogos. Pois inicialmente era difícil pensar o papel desses profissionais da pedagogia fora do espaço escolar. Infelizmente, até hoje no Brasil, ainda se tem uma concepção muito limitada sobre o papel formativo e pedagógico da atuação desses profissionais, cujos espaços quase sempre estão ali na escola. E após o encerramento, o término da disciplina de PPE 4, eu decidi dar continuidade a essa pesquisa em colaboração com a professora Marli. Nós traçamos essa perspectiva com relação à formação pedagógica, constituída com a pesquisação, ou seja, as experiências, as lutas sociais das mulheres no espaço universitário, no sentido de projetar a construção e o fortalecimento dessa rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Desde o início, então, desse trabalho, sempre existiu esse compromisso mútuo em pensar e refletir sobre essa problemática da violência contra a mulher, entre eu, a professora Marli, desde uma perspectiva colaborativa e sem assimetrias com relação à escrita do texto. Então, das nossas pesquisas, o primeiro informe foi apresentado como meu trabalho de conclusão de curso, sendo que esse livro ele vai se configurar, então, como uma adaptação desse primeiro informe. Agora, obviamente, que a professora Marli teve suas próprias motivações para continuar com a pesquisa e ela vai compartilhar um pouquinho com a gente sobre isso. Obrigada, Mariana. Bom, falar de violência doméstica não é uma temática que a gente pode falar com um determinado sorriso no rosto. Infelizmente, a gente trazer a questão dramática da sociedade brasileira, como essa sociedade tem sido construída, e, enfim, tudo isso não é fácil, E, claro, a construção desse livro, ele parte de reflexões pessoais muito profundas, quando eu voltei do meu doutorado, depois de mais de 4 anos vivendo fora do Brasil, eu fiquei chocada com uma imagem em um carro e um posto de gasolina. Era a foto da presidenta Dilma Rousseff colocada na parte de um tanque de carro, de pernas abertas, e na direção das suas partes íntimas estava a abertura para abastecimento. Essa imagem me impactou profundamente. Primeiro porque quando eu saí para estudar fora, algumas questões elas pareciam que estavam caminhando para serem superadas, ou pelo menos assim eu pensava naquela época. Após 5 anos, já início do ano de 2016, o retrocesso na pauta da efetivação dos direitos das mulheres já se mostravam fortes indícios de opressão, de subalternização, misoginia e tantos outros adjetivos que caracterizam a forma como a sociedade brasileira historicamente impõe para as mulheres as assimetrias, as violências, os discursos e práticas que ajudaram a ascensão da extrema-direita ao poder, que favoreceram essa ascensão. Esse evento do posto de gasolina, como outros eventos aleatórios, o golpe à democracia, o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson, a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
a ascensão da extrema-direita à presidência da República, associada ao uso exaustivo, né, de fake news, esses eventos eles foram determinantes para entendermos, né, assim como nós registramos no livro, como as lógicas coloniais elas são atualizadas no imaginário social latino-americano. Como essas lógicas, elas atuam por meio de processos educativos escolares para que as mulheres continuem a ocuparem um espaço secundário na sociedade brasileira, né? Ou seja, sob a tutela de um Estado, né, nos quais os nossos corpos configuram como objetos descartáveis. E, por isso, estamos vulneráveis a todas as formas de violência, sujeição e opressão. Diante dessas conjunturas de um Estado opressor, pensamos, se as violências que acontecem nos ambientes públicos e contra pessoas que ocupam cargos importantes dentro das esferas do poder são aceitáveis, como a apologia ao estupro caracterizada nessa foto que eu descrevi antes, imaginemos o grau de intensidade dessas violências nos ambientes privados, nos lares, nos seios das famílias. E essa é uma questão extremamente difícil e dura para pensar. Primeiro porque a coibição da violência doméstica, ela é algo muito recente no âmbito jurídico brasileiro. A Mariana ela pode falar um pouco para a gente sobre o surgimento da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, com um pouco mais de uma década que essa lei foi promulgada. Passa a palavra para você, Maria. Bem, e assim como o Paulo falou, né, a gente precisa evidenciar esse momento, ressaltar esse cenário atual na qual nós estamos vivenciando diante do isolamento social imposto pela pandemia do Covid-19, que traz à tona a importância da resistência e do ativismo na busca de garantia de direitos, né, que tentam ser violados recorrentemente frente ao grande número de ocorrências de violência contra as mulheres em âmbito doméstico e familiar. É o que chamamos de um vírus, né, e duas guerras. Alguns dados eles vão apontar que entre os dias 1º a 25 de março, o crescimento de denúncias registradas pelo Disque 100 e o Ligue 180 cresceu em 18%. Algumas parcerias entre 5 mídias independentes que monitoram os casos durante o isolamento social, eles apontam que cerca de 195 mulheres foram vítimas de feminicídio em 2 meses, segundo esses dados, né? E ressaltando que o Brasil é o 5º país que mais comete feminicídio, né? Algo aí assustador. Assim também nós vamos destacar que a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, ela vai se constituir enquanto um marco legal que em pouco mais de uma década ela repercutiu e marcou contextos históricos e jurídicos no combate à violência contra a mulher. E essa lei completou 14 anos de existência, né, recentemente, e nos dias atuais essa lei ela vai se configurar enquanto uma das mais importantes na esfera política e social do contexto da erradicação da violência contra a mulher. Em seu texto, né, no texto da Lei Maria da Penha, é destacado que a violência das quais as mulheres são vítimas diariamente perpassa múltiplas singularidades, isso independente do grupo social, grupo econômico, grupo religioso ou cultural. E para além desses avanços promovidos pela Lei Maria da Penha, nas esferas legislativa e judiciária, muitas pessoas ainda se questionam por que os índices de criminalidade contra as mulheres ainda são tão alarmantes. E atualmente a Lei 11.340, ela representa, né, a maior conquista do enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Essa referida lei, ela vai ganhar esse nome em razão da tentativa de feminicídio contra a professora universitária Maria da Penha Maia Fernandes, que, em outras palavras, em função da sua luta, né, para responsabilizar o seu algoz, seu marido, que na época era professor universitário também, um economista, Antônio Heredia Vivanos,
Essa tentativa de feminicídio, ela ocorreu em 1983, dentro da própria residência do casal, quando o companheiro íntimo disparou uma arma de fogo, né, um tiro contra Maria da Penha, que atingiu suas costas, deixando-a paraplégica. Esse caso de violência doméstica, ele foi denunciado, né, que de 1998 a 2002, foi grande aí o período que ficou em negligência. A Comissão da Organização dos Estados Americanos, né, pela via jurídica brasileira, somente aconteceu antes da data da prescrição do crime, ou seja, já estava quase prescrevendo o crime quando efetivamente a lei tomou propriedade, né? Essa obra que nós lançamos hoje, ela é única, sendo um dos primeiros livros publicados, perdão, deixa eu beber uma água. Você vai falando, a boca vai secando, enfim. Então, essa obra que nós lançamos hoje, ela nasce, né, como um dos primeiros livros aí publicados no Brasil, na América Latina, que aborda essa problemática da violência doméstica e o seu enfrentamento desde a ótica da pedagogia. Mas antes de apresentarmos as partes do livro e os temas de conceito que nós dialogamos, as experiências que foram construídas com base na pesquisação, gostaríamos de abrir um espaço aqui para a professora Luciene Medeiros, que não poderá ficar até o final conosco, já queria ressaltar isso, para que ela possa apresentar suas impressões sobre o livro, desde o ponto de vista de uma pessoa que estuda essa problemática, desde essa pessoa que tem esse ponto de vista científico, que é uma ativista social e política assídua na defesa dos direitos das mulheres e que teve acesso em primeira mão também ao nosso livro. É importante também eu ressaltar, né, que eu conheci a professora Luciene durante a construção dessa pesquisa, quando eu assisti uma palestra dela, que ela estava falando sobre o livro dela, né, que é Em Briga de Marido e Mulher, o Estado deve meter a colher, políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica. E esse livro dela, a palestra, enfim, me inspirou muito por seu ponto de vista científico e frente ao tema e fez-nos aperceber o quanto que a nossa pesquisa ali, ela estava meio próxima dos seus apontamentos. Então, a partir dessa familiaridade, nós convidamos a Luciene para prefaciar o livro e eu passo a palavra para você, professora Luciene. Boa noite a todas e a todos. Marli, Mariana, quero dizer para vocês da minha alegria e da minha tristeza. Da minha alegria de estar aqui partilhando com vocês e da minha tristeza porque eu tenho que sair. Eu dou aula agora na turma de graduação, então eu vou ter que me ausentar. Mas era impossível não estar aqui presente nesse dia tão importante, não só para vocês, mas para todos e todas nós que estudamos, que militamos, que de alguma forma, direta ou indiretamente, atuamos no enfrentamento à violência de gênero, né? Essa violência que as mulheres sofrem pelo fato de serem mulheres, e dentre as violências de gênero, a violência doméstica. Fernanda, um grande beijo para você, que bom estar aqui também com você. Quero dizer para vocês que foi uma honra ter escrito o prefácio do livro. Eu acho que eu tive em Santo Antônio de Pádua em 87, ou em 2017, não foi, Mariana? Acho que foi em 2016, 2017, enfim. Acho que foi 17, porque eu acho que eu já estava com meu filho nessa época, não me lembro mais. Mas foi lá no IFE, né? Foi no IFE, que foi uma fala sua maravilhosa. Fernando, obrigada. E eu saí de Santo Antônio muito feliz,
né? Porque foi um debate riquíssimo que a gente fez naquele momento, né? E olhando em retrospectiva, olha quantos frutos, e olha que fruto, né? É o fruto, o livro de vocês é o fruto de um acúmulo de reflexões que Marli e Mariana atravessam aí nas suas histórias e que perpassam não só as experiências individuais, mas fundamentalmente a construção coletiva do conhecimento. E aqui eu quero já trazer o meu primeiro impacto dessa obra, né? Essa obra que nos presenteia com a pesquisação, mostrando para a gente que é possível você construir o conhecimento, é possível você construir toda uma trajetória, não só individual e coletivamente. Então, deixo aqui já de antemão esse registro, né? E isso tem uma conotação importante, porque como as próprias autoras falam, né, o esforço teórico de compreender a realidade de Santo Antônio de Paula se dá na perspectiva de uma posição política e social frente ao tema. Pronto. O agir da pesquisa, das pesquisadoras, já diz, né, para que estão vindo, né? Um segundo impacto que o texto me traz, que a pesquisa de vocês me traz, é falar de Santo Antônio de Pádua, né? A gente que estuda, a gente que milita no campo do enfrentamento à violência contra a mulher, se fala muito da região metropolitana, dos grandes centros, né? Dos estados, né? Por quê? Por alguns motivos. O primeiro, que são nas regiões metropolitanas, que essa violência em quantidade e em qualidade acontece com maior incidência. Segundo, que são nas regiões metropolitanas que estão, na maioria das vezes, os centros de pesquisa, né? E aí a ressalva de que Santo Antônio, o município do interior do estado, tem um espaço de excelência acadêmica voltada para o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, vocês trazem uma pesquisa, o livro traz, contextualiza o fenômeno da violência doméstica contra a mulher nesse território que é muito invisibilizado, não só pelas políticas públicas, né? Se a gente for pegar as 14 delegacias especializadas que temos no estado, a grande maioria também está centrada na região metropolitana, né? Mas também no campo do conhecimento. Então, esse, para mim, tem o segundo significado da importância desse livro, né? Falar da região noroeste fluminense do estado do Rio de Janeiro e, em específico, falar de Santo Antônio de Pádua, que, por mais que não tenha uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher organizada, né, nem a rede de atendimento, mas você tem práticas, e eu fiquei muito impactada positivamente, com mais que fizesse a ressalva dos CRAs e dos CREAs, para quem estava na palestra lembra disso, mas que tem uma prática de enfrentamento, eu diria, robusta. Em terceiro lugar, não menos importante, pelo contrário, ao meu ver, fundamental, e aí eu estou convidando a todas e a todos para não só fazer leitura do livro, mas para divulgar este livro, que é pensar a violência doméstica contra a mulher no âmbito da escola, na perspectiva da pedagogia. Isso, ao meu ver, tem uma importância absolutamente vital, por alguns motivos. Primeiro, que tem pouquíssimos estudos sobre a temática, sobre essa articulação entre a violência doméstica e o ambiente da escola, né, na perspectiva de uma pedagogia voltada para a autonomia, voltada para
enfim, para termos cidadãos e cidadãs protagonizando as suas histórias do ponto de vista individual e coletivo. Também porque, se a gente for pensar na rede de enfrentamento, se a gente for pensar que esse fenômeno da violência doméstica e familiar contra a mulher, que acontece nesse âmbito, né? Quando a gente tem, na grande maioria das vezes, uma pessoa da família, e geralmente são as mulheres ou as crianças vítimas de violência, você tem mais, né? Mais de um membro, e geralmente são as mulheres e as meninas. Ora, a escola, ao meu ver, é a grande porta de entrada, né, para não só as meninas, mas as próprias mulheres poderem relatar, poderem buscar ajuda. Mas qual é a questão? A questão é que a gente não tem uma escuta qualificada na escola, né? Todos os profissionais e as profissionais, desde as pessoas que trabalham no administrativo, trabalham nos setores de acolhida das crianças, aos professores e professoras, às OEs, às OPs, a toda a comunidade escolar, a gente não tem profissionais que tenham essa escuta qualificada. E dizer que é necessário uma escuta qualificada é dizer que pessoas que sacam, que percebam que pode estar acontecendo uma violência naquele ambiente doméstico familiar do qual aquela aluno ou aluna está inserido. E aí, escutar e poder encaminhar. Não é papel de professor e professora atender crianças e adolescentes e mulheres, mas encaminhar para os serviços especializados. E eu vou dizer para vocês, eu também falo, por isso que o livro me tocou a alma, eu poderia dizer a vocês. Eu tenho 30 anos de Estado, eu sou professora, fui professora alfabetizadora no início da minha história profissional, e trabalho até hoje, o ano que vem estou me aposentando do Estado. E não se tem a gente não tem uma equipe, psicólogos, assistentes sociais que possam estar dando suporte. Então, no meu entendimento, no dia em que a gente qualificar, né, para que esses profissionais tenham essa escuta, o boom do número de mulheres e de crianças vítimas de violência doméstica e familiar vai aumentar consideravelmente. Então, não vou mais me alongar, porque a gente fala muito, né, meninas? Mas quero dizer para vocês da minha alegria. Eu não podia faltar hoje, né? Me sinto muito honrada de vocês terem confiado a mim o prefácio do livro, né? Quero dizer para vocês, principalmente no momento em que estamos vivendo, como vocês muito bem disseram, um momento não só de retrocesso, mas de uma política antagônica a tudo que foi construído nesse país desde o final da década de 70 e início da década de 80. Quero dizer para vocês que o livro de vocês é sinônimo de resistência. Sistematizar as experiências é fazer resistências. Escrever é fazer resistências. E eu posso dizer para vocês, da minha honra, o meu livro é Em Briga de Marido e Mulher, o Estado deve meter a colher. E aí eu estou trabalhando com um conceito de Estado ampliado, né? Gramsciano, não só os governos, mas a sociedade civil. E aí, considero que vocês estão metendo a colher. Se, a partir de hoje, eu vou dizer assim, olha só, aonde eu estiver, olha que quero mostrar para vocês como o Estado, no conceito amplo dessa categoria, pode meter a colher. Está aí o livro Pedagogias, no plural,
Mulheres em movimentos, enfrentamentos, não por acaso vocês estão colocando tudo no plural, a violência doméstica. Gratidão, meninas, gratidão. É um livro que eu super indico e que ele seja o primeiro de muitos na trajetória de vocês. Grande beijo. O que dizer, o que falar agora depois dessas palavras da Luciene, né? Não, Luciene, a gente só tem a agradecer, né, novamente, gratidão pela colaboração, pelas essas palavras tão importantes, né, sobre a nossa obra, sobre essa obra que não é nossa, mas a partir do lançamento é uma obra de todas, principalmente de nós, mulheres, é uma obra nossa para a gente, para combater, né, todas as formas de opressão, de violência, de machismo e de patriarcado, né, que tenta e insiste, né, em ocupar a sociedade brasileira, né. Então, estamos muito honradas pela colaboração e pela possibilidade também da gente seguir construindo diálogos tão potentes e tão importantes como esses diante de toda a conjuntura. Bom, dito isso, a gente vai aproveitar, obrigada, boa aula para você. A gente vai aproveitar para apresentar alguns comentários sobre a obra, né, Mariana e eu vamos apresentar algumas questões sobre a obra. A gente, obviamente, não vai dar tantos detalhes, né, porque a gente espera que o público também possa ter as suas próprias impressões, tirar suas impressões pessoais sobre esse livro. Né? Mas aí a gente vai dizer para vocês que essa obra ela é escrita em perspectiva colaborativa decolonial, né, a fim de propor experiências diversas na construção de novas práticas educativas. A escrita colaborativa, nessa perspectiva decolonial, ela agrega significados extremamente potentes para essa obra, uma vez que esse tipo de escrita tenta reduzir todas as formas de assimetria entre os conhecimentos escolarizados, né, tanto na produção como na comunicação científica. Infelizmente, as universidades brasileiras, elas foram construídas com base em algumas concepções segregadoras, as quais desprivilegiam a rica contribuição de estudantes no processo de produção do conhecimento. Então, essa obra, na forma como ela foi pensada por mim e pela Mariana, ela tenta desconstruir essa concepção segregadora do saber e, por isso, a escrita do informe, ela não pressupõe nenhum tipo de sobreposição na escrita, a gente escreve totalmente de forma colaborativa. E aí, nesse sentido, eu gostaria de pedir a Mariana, por favor, para ela contar um pouco para a gente, né, um pouco do livro, falar um pouco sobre a introdução. Pode ser, Mariana? Ótimo. O livro parte da ideia de que o processo de invasão, apropriação e violência, mais conhecido sobre o significado de colonização, deixou-nos como herança a forte influência do patriarcado e as violências que operam nas sutilezas do machismo estrutural. Essa herança não somente resistiu ao longo de mais de 5 séculos de invasão, mas continua sendo predominante em todas as relações da sociedade, caracterizada pela falta de equidade de gênero e, consequentemente, pela violência contra a mulher. Nos dias atuais, tal predominância ela se estabelece enquanto um ponto de partida para a compreensão de que a categoria de gênero torna-se também importante para a discussão da igualdade no contexto da sociedade como um todo. E na pauta das discussões sobre equidade, é importante ressaltarmos que a Constituição da sociedade brasileira foi e ainda é forjada a partir de estruturantes de desigualdades, sobretudo das desigualdades de oportunidade entre os gêneros. Há décadas, essa desigualdade é amplamente combatida pelos movimentos feministas e pelos movimentos de mulheres, as quais lutam pela equalização entre os gêneros e reivindicam melhores condições de acesso das mulheres em todos os campos sociais, políticos, econômicos e ambientais.
Contudo, tal luta não conseguiu desestabilizar a realidade, principalmente as estatísticas assustadoras, que segundo o dossiê Mulher 2020, divulgado agora no dia 27 de agosto pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, aponta que a violência doméstica aumentou 6% em 2019 comparado a 2018. E ainda, segundo o Instituto, mais de 128 mulheres foram vítimas de violência, de alguma forma de violência doméstica ou familiar. Logo, nós propomos pesquisar a violência doméstica de gênero em Santo Antônio de Pádua, enquanto essa possibilidade de ampliar a produção e acesso às informações em relação a essa problemática. E, ao tempo, acrescentar caminhos voltados ao seu enfrentamento. Então, o nosso entendimento de violência doméstica e familiar contra a mulher, ele vai partir, tendo como base a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, a partir principalmente do que ele estabelece em seu artigo 7, que são as tipificações da violência, dentre elas, desde a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, a violência moral. Assim, a Lei Maria da Penha, além de proporcionar algumas mudanças na área legislativa, ela também marca uma importante conquista na luta das mulheres e, ao mesmo tempo, questiona os contextos sócio-históricos desses enfrentamentos, sobretudo na garantia de direitos e emancipação dos corpos femininos. Tais corpos, ao longo dos tempos, eles foram fortemente marcados pela essa relação patriarcal e controle e autoridade sobre esses corpos, historicamente constituído por meio dessas relações hierarquicamente ordenadas, que mantém-se nessa temporalidade sobre o argumento da lei do pai, no domínio da privação da liberdade das mulheres. Esse controle e essa autoridade são reafirmados e atualizados por essas sociedades patriarcais, que por meio de dispositivos legais de controle e poder, mais que a Lei Maria da Penha, enquanto conquista histórica das mulheres, vem desestabilizar essa relação patriarcal e vem propor outras leituras sobre os corpos femininos. A partir disso, eu acredito que a Marli vai apresentar as finalidades dessa pesquisa. Obrigada, Mariana. Espero que esse tipo de apresentação não se torne tão enfadonha, né, que a gente consiga aqui acompanhar a linha de raciocínio dessa apresentação do livro. Bom, pensar essa pesquisa, para a gente pensar essa pesquisa, obviamente, nós partimos de posições teóricas, né, principalmente de autoras e autores que estão construindo o chamado pensamento decolonial, ou seja, aquelas pessoas que estudam, refletem, produzem conhecimento sobre as marcas e os impactos da experiência da colonização na vida e nos corpos dos grupos historicamente vulnerabilizados, subalternizados, que vivem uma situação de opressão, né? E entre esses grupos estão as mulheres. As sociedades latino-americanas, elas foram no passado e continuam sendo, né, não conseguem considerar as sutilezas simbólicas dessas relações sociais nas nossas vidas. Então, reverter essa realidade significa considerar que tantas violências físicas quanto as violências simbólicas, inclusive as violências estruturais, elas persistem enquanto processo de subjetivação dos corpos das mulheres. No trágico cenário de violência contra as mulheres, a exploração e a dominação desses corpos não somente o violam, mas exploram um ato de doutrinação. Então, diante desse cenário, resultou-nos oportuno projetarmos o papel da educação em contexto não escolar, no sentido de fomentar diálogos e debates sobre a Lei, né, Maria da Penha, necessariamente propor esses movimentos educativos decoloniais enquanto possibilidade de repensar o processo de autonomia, de emancipação das mulheres, considerando as singularidades enquanto atos de resistência.
Enfim, em outras palavras, a gente pode dizer que construir essas ações educativas voltadas ao direito e emancipação das mulheres como forma de desestabilizar o circuito de silêncios e, portanto, os fluxos de violência que caracterizam as várias versões da colonialidade do ser na América Latina. Por isso, a pesquisa ela está pautada em 3 objetivos. Esses objetivos a Mariana vai contar para a gente agora de forma mais detalhada posteriormente, juntamente com os outros encaminhamentos da pesquisa. Por favor, Mariana. Obrigada. Então, com base nas reflexões teóricas e a percepção da realidade, as nossas inquietações e questionamento, eles deram origem a essa pesquisa-ação, a qual se propõe transgredir os campos epistemológicos em espaços-tempos não escolares. E nessa pesquisa, transgredir representa superar fronteiras, dando um passo para além das aprendizagens de linha de produção, se opondo aos sistemas de dominação e, sobretudo, para questionar a universidade em seu papel de parcialidades. Portanto, nós propomos a fomentar e organizar e realizar debates que vão denunciar esses processos de violência contra as mulheres, e assim como as tentativas de adestrar, deslegitimar, classificar e domesticar as mulheres a esse espaço, universidade. Para isso, entrelaçamos o campo da educação aos direitos humanos, especialmente as potencialidades da pedagogia para a desconstrução dos circuitos de exploração dominantes e de violência contra as mulheres. Em outras palavras, os processos educativos em movimentos, nos quais a prática educacional voltada à ação-reflexão permite às pedagogas e aos pedagogos, entre outros elementos, atuarem em diferentes espaços temáticos, nas quais nós chamamos, e assim discutirem as condições sociais associadas ao campo do direito das mulheres e também desenvolverem práticas sociais emancipatórias. Portanto, a possibilidade de refletir com a problemática da violência contra a mulher, especialmente na cidade de Santo Antônio de Pádua, levou-nos a pensar na atuação desses pedagogos, dessas pedagogas, voltadas a ações educativas que tenham essa finalidade de coibir a violência contra a mulher. Assim, a elaboração da pesquisa ela foi articulada com base nas contribuições dessa pesquisação, em função de seu caráter emancipatório no processo de formação de educadores. A pesquisa empírica ela vai ser constituída a partir, com a base nas informações coletadas a partir da aplicabilidade de 3 técnicas de coleta de dados, as quais foram a observação participante, as práticas interventivas e as entrevistas semi-estruturadas. Cada uma dessas etapas, elas tiveram como finalidade entender e denunciar as violências estruturais que operam desde a lógica do patriarcado e, desse modo, fortalecem esses ciclos de vulnerabilidade social, econômica, política, ambiental contra as mulheres. Para, então, pensar a possibilidade de ressignificar o papel dos pedagogos, das pedagogas, em diversos espaços educativos não escolares, bem como a gente, assim, pensar em efetivar e legitimar a presença desse profissional e a importância de sua atuação em múltiplas esferas sociais. A partir disso, o livro ele vai estar organizado em 5 capítulos, a qual a Marli irá fazer a descrição. Bom, obrigada, Mariana. A gente já está caminhando aqui para a descrição mais resumida, então, né? No primeiro capítulo, a gente tenta, pelo menos faz esse ensaio de permitir às leitoras e aos leitores a possibilidade de conhecer os elementos que caracterizam a pesquisa e que a direcionam frente às possibilidades de abordar na pedagogia concepções voltadas aos direitos humanos, ao combate à violência contra a mulher, né? E para isso, introduzimos alguns conceitos relacionados
né, que trabalhamos no estudo, bem como consideramos a complexidade da pesquisa e seus possíveis desdobramentos. Por esse motivo, consideramos o primeiro capítulo como um resumo expandido, por meio do qual é possível apresentar os principais percursos da pesquisa e uma breve consideração sobre os resultados. Mariana, você poderia comentar para a gente sobre o segundo capítulo? Sim. No segundo capítulo, identificado como Pedagogia Social e Direitos Humanos, Cidadania das Mulheres, nós vamos apresentar, desde a literatura estudada, os diferentes tipos de violência de gênero contra a mulher, em seu conjunto de variáveis, desde a violência física, sexual, psicológica, patrimonial, moral, e com essa análise na Lei Maria da Penha. Associado a isso, nós ressaltamos a contextualização da pedagogia social em âmbito internacional e nacional e os objetivos do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, e também alguns marcos jurídicos no combate à violência contra a mulher, e, finalmente, as lutas históricas sociais construídas pelas mulheres na conquista de direitos. Sendo assim, a Marli vai apresentar um pouco sobre o terceiro capítulo. Sim. Bom, no terceiro capítulo, a gente se volta basicamente ao marco teórico da pesquisa, né, identificado como desafiar as lógicas do lugar, a pesquisa enquanto espaço-tempo de construção epistêmica, de denúncia e também de reparação dessas violências contra as mulheres, né. Nessa parte, apresentamos os elementos, né, de sistematização da pesquisa, os instrumentos de coleta de dados, as categorias de análise, o perfil, né, das pessoas que protagonizaram esse estudo, e, portanto, descrevemos as ações das mediadoras no campo da educação com as mulheres. Enfim, esse capítulo ele também não está restrito somente a um caráter descritivo, né, mas vai além disso, de compreensão, desde o enfoque da pesquisação, da atuação de pedagogas e pedagogos nos espaços das diferentes esferas sociais, entre elas intervenções educativas realizadas no CRAS. Mariana, você pode continuar falando um pouquinho para a gente sobre o quarto capítulo, para a gente já ir para os encerramentos? Isso aí. No quarto capítulo, identificado com o título Mulheres em Movimento, confrontar os espaços-tempos universitários na luta e conquista de direitos, nós vamos apresentar os desdobramentos da pesquisa a partir de 3 perspectivas pensadas nos objetivos da pesquisa. Elas são as motivações pela escolha e abordagem da temática da violência contra a mulher, a formação pedagógica construída com relação à pesquisação e as experiências e lutas emancipatórias, né, nesse sentido de projetar a construção e fortalecimento dessa rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Nessa parte do estudo, as vozes das protagonistas são apresentadas e ganham uma relevância social histórica, principalmente nos diálogos com as discussões teóricas anteriormente apresentadas já nos outros capítulos. De igual maneira, nós destacamos as análises e as interpretações dessas vozes, consubstanciando os elementos fundamentais que caracterizaram a pesquisa, os quais são escritos em outras finalidades da pesquisa que superam a proposta estabelecida nos objetivos. Assim, deixo a palavra com a professora Marli, que vai comentar um pouco sobre o último capítulo. O último capítulo, que tem como título Outros Horizontes da Pesquisação com as Mulheres, é um dos pontos que eu considero, eu acho que a Mariana também, um dos pontos bem altos do livro, já aí deixando um pouco de suspense para vocês, né? Nesse capítulo, tecemos nossas considerações, né, sobre os resultados mais significativos da pesquisa, estabelecendo uma relação desses aos objetivos, obviamente, né? E, para além disso, resgatamos outros propósitos do trabalho escrito na construção desse estudo, enquanto um espaço-tempo de construção epistêmica, de denúncia e de reparação das violências históricas contra as mulheres.
Então, aqui aproveito para encorajar vocês e convidá-los a conhecer a forma como abordamos esses conceitos e discutimos esses conceitos dentro do livro, né, entrelaçando pedagogias, mulheres, movimentos e pesquisação. Enfim, ainda nesse capítulo, nós destacamos, dentro das possibilidades, a forma como a pesquisação ela está voltada a cada um desses conceitos, né, os 3 conceitos que eu citei antes, de modo a reconhecer as potencialidades, as fragilidades, as circunstâncias nas quais o trabalho foi desenvolvido com as realidades encontradas, né? Bem, algumas vezes, cenários adversos, né? Enfim, obviamente não estabelecemos bases fixas ou detentoras de verdades, ao contrário, o que propomos com esse livro dialogarmos com as experiências de aprendizagem e com os contextos apresentados dentro e fora da universidade. Um dos pontos também muito alto desse livro, que eu considero, é basicamente a inexistência da abordagem da temática da violência contra a mulher nos currículos dos cursos voltados à formação de professores. Essa é uma característica gritante que a gente percebeu também na pesquisa, já deixando aqui um pouco de detalhes para vocês sobre esses resultados, que eu acho que é extremamente importante e relevante para toda e qualquer pessoa que pensa em projetar a educação, em compreender a educação e compreender também a realidade, a sociedade brasileira, né, entender um pouco como essas lógicas elas operam a partir dos processos escolarizados, ou seja, a própria escola, mas também as universidades. A gente pensa em empoderamento e às vezes pensa a universidade como um espaço de empoderamento, mas infelizmente essa é uma questão totalmente negligenciada nos currículos de formação de professores. Bom, já para a gente entrar encaminhando para nossas palavras finais, eu passo para a Mariana. Isso, até essa questão do currículo foi bem difícil para sistematizar, né, encontrar referências ali, mas enfim. Dito isso, acredito que, embora essa obra revela-se como algo único e inovador diante das conjunturas atuais, pois coloca em discussão as limitações e as ausências do Estado e as consequências dramáticas dessas ausências na vida das mulheres vítimas de violência, o livro evidencia as tensões sociais que caracterizam as lógicas coloniais do poder, do saber e do ser. Por um lado, o Estado brasileiro ele estabelece como dispositivos legais de proteção e coibição das práticas das violências contra as mulheres, mas mostra-se frágil e desarticulado em defender os nossos direitos fundamentais, deixando-nos desassistidas nas condições mínimas de denúncia e proteção. No centro dessa tensão, a obra busca apresentar importantes elementos que vão sinalizar as contribuições da pedagogia para confrontar as colonialidades do tempo presente na vida das mulheres, na organização social, nas práticas educativas, em perspectivas mais amplas nas políticas públicas. Entre tais contribuições, o livro defende o argumento da necessária refundação teórico-metodológica e epistemológica da pedagogia. Passo a palavra. Marli, o seu microfone está fechado. Uhum. Acabei de perceber, obrigada, tem isso. Bom, a refundação do campo, né, da pedagogia que a gente defende nessa obra, ela coloca em movimentos emancipatórios, coloca as mulheres e as pedagogias em movimentos emancipatórios, revolucionários, né, com objetivos voltados à luta das mulheres em sentido de defender principalmente, né, os direitos humanos, desarticular as redes de violência contra as mulheres, promover pautas sociais de políticas públicas, reconstruir práticas educativas dentro e fora das escolas, mediar conflitos e potencializar processos emancipatórios, né.
Então, os argumentos tecidos no livro, eles desafiam os elementos estruturantes da sociedade brasileira, pautada no patriarcado de diferentes formas. Talvez a mais importante desses argumentos represente a introdução no debate o debate da problemática da violência doméstica contra as mulheres no currículo de pedagogia e em perspectiva mais ampla nas universidades. Então, esse estudo inaugura uma linha de pesquisa que confronta as violências que ocorrem dentro e fora desse espaço institucional, promove pautas em defesa dos direitos das mulheres, especialmente quando denuncia as diferentes ausências epistêmicas, como nós acabamos de situar nos currículos dos cursos, e, ao tempo, propõe respostas contra-hegemônicas em movimentos educativos emancipatórios das colonialidades do ser, imposta a nós, mulheres, em mais de 5 séculos daquilo que convencionalmente se chamou de colonização e que a gente agrega um outro significado, um significado esse de invasão, apropriação e violência na América Latina e no Brasil, obviamente. Então, aqui a gente finaliza a apresentação dos argumentos principais que a gente discute nessa obra, e a gente agora vai já caminhando para a reta final de agradecimentos. Mariana, com você. Obrigada a todas e todos, principalmente a professora Marli, essa colaboradora nessa obra, a essa oportunidade à comissão, para que a gente pudesse estar aqui junto nessa noite, e todos os participantes, para mim é muito especial, só deixo aqui a minha gratidão. Bom, agradecer a todas as pessoas que estão aqui conosco, que continuam aqui conosco. Sou imensamente grata aos meus amigos, familiares, a pessoas de diferentes lugares, com fusos horários diferentes. Vi aqui no chat amigos queridos, pessoas muito especiais, tanto do Brasil como fora do Brasil, colegas da França, da Espanha, da Itália, da Bélgica, enfim. Isso, e da Argentina também, isso é muito bom, receber essa receptividade de vocês nesse momento, na divulgação do nosso livro, no lançamento do nosso livro. Só tenho a dizer gratidão eterna a todos os colegas de trabalho, alunos, ex-alunos, enfim, amigo de toda e qualquer relação, pessoas que passaram pela nossa vida, que deixaram algo, também, e que com certeza também levaram algo de mim em si. Então, minha eterna gratidão e, enfim, falar para vocês que o livro já está à venda, A Mariana pode dar um pouco mais de detalhe para vocês. O livro impresso já está à venda e nos próximos dias teremos também já estará disponível o e-book, numa versão muito mais acessível para todas as pessoas que tiverem interesse em conhecer esse trabalho e aprofundarem as suas leituras, as suas reflexões em relação a essa questão. Como o François colocou aqui no site, essa questão é uma luta internacional. É a luta das mulheres, não só no Brasil, na América Latina, mas é uma luta nossa, então é mais do que merecido, é mais do que importante entendermos como funcionam esses mecanismos de opressão e de subalternização, para a gente tentar reverter essa situação, a situação dramática de violência contra as mulheres, feminicídio, que tem crescido exponencialmente, tanto no Brasil como em outros países vizinhos. Então, gratidão, só tenho a agradecer. Obrigada. Mariana, você quer falar um pouquinho das vendas? Para a gente já ir finalizando? Só dizer que o Bruno já colocou aí no chat, que o link de acesso direto, e quem quiser tem cupom de desconto, gente, é isso que a gente gosta, de cupom, de desconto. Tem um cupom de desconto que você pode colocar, letra F, maiúsculo, M-MS, tá? Francisco, como se fosse Francisca Marli e Mariana Santiago, F, M-MS. Alguém vai colocar aí no chat, tá? Para quem quiser adquirir a obra, isso aí o Paulo colocou, muito obrigada.
E eu não vou prolongar muito, porque nós vamos ter uma apresentação de um outro livro também. É só isso. Quem quiser, já está o link disponível aí na editora Apis. Então, beijo grande. Até a próxima, até o nosso próximo encontro. Gratidão. Isso. Não sei se precisa fazer a foto. Vamos ligar a câmera para fazer as fotos. Verdade. Paulo, bem lembrado, não? Aqui, por favor. Vamos abrir as nossas câmeras para poder fazer o registro, né, desse momento importante. Esperando terminar a pandemia para a gente poder fazer o lançamento presencial, quem sabe tomando um vinho, conversando, sorrindo, né, construindo aí memórias, mas isso só quando for possível, todos e todas estarem em segurança. Verdade. Marli, Mariana, eu quero agradecer em nome da comissão organizadora a oportunidade que nós tivemos desse debate. Quero dizer que em um momento onde nos faltam ainda políticas públicas mais eficazes, o livro e a pesquisa de vocês representam um movimento de resistência e de ocupação, que por sinal tem sido um dos símbolos desse nosso primeiro encontro internacional, né? Desde o início do dia de hoje, o evento tem trazido falas muito fortes nesse sentido, e a gente está conseguindo demarcar o nosso espaço não só no campo da pesquisa, mas também no campo da militância, né? Então agradeço imensamente em nome de toda a comissão organizadora do evento a riqueza desse trabalho. Muito obrigado. Nós que agradecemos pela oportunidade. Ai, que linda essa foto. Agradecemos. Estou com saudades. Vai ficar registrada aqui no lançamento. E dando sequência a essa segunda noite de lançamentos, nós temos a honra e a satisfação de trazer também para discussão a obra intitulada Geometria Espacial com um Software Gratuito, uma pletora de poliedros, cortes, planificações, elementos e operações, uma obra produzida pelo professor Marcelo de Oliveira Dias e Rafaela Moraes Cruz. Nas palavras de Humberto José Bortolossi, na presente obra, Rafaela Moraes Cruz e Marcelo de Oliveira Dias oferecem um panorama e reflexões sobre o uso do software, uma pletora de poliedros. O conteúdo foi gerado a partir de experiências e pesquisas realizadas pelos autores no Instituto Federal Fluminense, no campus de Santo Antônio de Pádua, aqui no Noroeste, com alunos da primeira série do ensino técnico integrado ao ensino médio, tendo como alinhamento teórico a engenharia didática. Mais do que simplesmente descrever as atividades realizadas e o feedback dado pelos alunos, o leitor encontrará neste texto um excelente exemplo de como articular os vários elementos: conteúdo a ser ensinado, tempo didático disponível, dinâmica de sala de aula, abordagem em livros didáticos, concepções a priori e a posteriori, relação dialógica entre os objetivos e os recursos didáticos disponíveis, na concepção e realização de aulas mediadas com recursos tecnológicos. Então, com muita satisfação, a gente passa a palavra aos autores, professor Marcelo Dias e Rafaela Cruz. Marcelo, tá fechado seu microfone, querido. Bom, pessoal, boa noite. Queria agradecer à comissão organizadora pela oportunidade, né, da gente lançar o nosso e-book. Agradecer essa oportunidade de falar um pouquinho desse trabalho. Na verdade, começou em 2015, em parceria com a Rafaela. A Rafaela foi a minha primeira orientanda do programa de pós-graduação em ensino. Foi a primeira defesa do programa também. E, na verdade, esse livro é fruto da nossa parceria aí já de alguns anos, né? Ela é egressa do programa e ela continua também participando do grupo de pesquisa Currículo e Tecnologias Digitais em Educação Matemática, o qual eu sou o líder, tá? Então, primeiramente, eu queria, né, mais uma vez agradecer à comissão organizadora e a Rafaela também por dividir mais esse momento comigo, né, a gente lançar o nosso e-book, tá? Bom, primeira coisa que é importante dizer que o e-book ele é fruto, sim, de uma dissertação de mestrado,
e, na verdade, era algo que a gente vem já há alguns anos já amadurecendo para lançar em formato de livro, né? Então, a gente deixou numa linguagem mais acessível, e o nosso objetivo é, sim, divulgar a pletora de poliedros, que é pertencente ao CDME, que é o Conteúdo Digitais de Matemática e Estatística da UF. Então, a pletora é um software da UF, muito pouco divulgado. A gente coloca no Google pletora de poliedros, aparece o trabalho da Rafaela, artigos nossos. Então, é uma coisa que muito, muito importante, né, para nós professores. É um software que eu uso bastante nas aulas de graduação, principalmente na disciplina Educação, Matemática e Geometria, e eu acho que é uma boa forma da gente divulgar esse software institucional. Bom, o e-book é de livre acesso, tá? Então, vou passar o link aqui para vocês, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, tá bom? Então, todos podem baixar aí o e-book. Acho que eu vou baixar aqui também e compartilhar a tela com vocês. Pode ser assim? Depois a Rafaela vai falar um pouquinho também. Bom, só um minuto. Bom, então, o e-book está nesse repositório aqui da editora FI, a série Processos Formativos, que quem dirige é o professor Harrison Lessa, da Unesp. O Harrison é meu colega de doutorado, trabalha também com educação comparada, que é uma das coisas que eu tenho trabalhado já há alguns anos, e ele, na verdade, me fez o convite, né, de submeter o nosso e-book a essa série Processos Formativos. Então, aqui está o livro, tem a opção de encomendar impresso, e tem essa versão livre acesso, né, em PDF. Então, eu vou baixar aqui o livro, vou falar um pouquinho mais especificamente da nossa experiência. Bom, essa é a capa do livro, tá? Bom, acho que vocês estão vendo aí. Bom, foi desenvolvido no contexto do ensino médio integrado, técnico integrado do Instituto Federal Fluminense, no qual a Rafaela é técnica em assuntos educacionais. Tem o símbolo ali do nosso programa de pós-graduação em ensino e também do grupo de pesquisa, currículo e tecnologias digitais em educação matemática. Bom, logo no prefácio, a gente tem, na verdade, a temática principal do livro já aparecendo, que é uma das motivações do estudo, que é a questão da habilidade fundamental de visualização, né? Representações de elementos bidimensionais de objetos em 3D. Então, isso é um grande desafio, porque a gente acaba perdendo alguns elementos quando a gente vai representar em 2D um objeto que é 3D. Então, essas sutilezas, elas são importantes, né, para quem trabalha com matemática. Então, aqui a gente tem duas figuras, né, que a gente percebe que essa figura A aqui, ela parece ser um tronco de pirâmide, mas com o prolongamento aqui dessas retas, a gente percebe que não é o caso, né? Então, o software, ele ajuda a potencializar e a verificar essas sutilezas e que o aluno movimente em tela os seus recursos, tá? Bom, ele tem como base teórica, como foi falado na apresentação, a engenharia didática, que é da linha construtivista, né, da didática francesa, que foi um foco muito grande do doutorado em Educação Matemática da PUC de São Paulo. A Rafaela já veio com a pletora, a partir de uma experiência dela do CEDERJ, ela já veio com a proposta da pletora, e eu sugeri a engenharia didática. A Rafaela mergulhou nos originais da Michelle Artigue, e conseguiu trabalhar muito bem essa teoria na dissertação dela. Bom, então a gente começa no capítulo 1, que foi uma atualização que a gente teve que fazer. A gente faz uma abordagem de algumas habilidades, né, objetos de conhecimentos e habilidades relacionadas a esses objetos de conhecimento da BNCC. Então, na época que foi defendida a dissertação, começou o movimento da base, e a gente teve que fazer uma atualização, né, porque a gente usou os PCNs como parâmetro, né, de discussão. Então, a gente percebe que tem temas associados a poliedros, a geometria espacial, desde os primeiros anos do ensino fundamental, e aparece também duas competências específicas na base do ensino médio. A gente tem duras críticas, né, enquanto grupo de pesquisa, por ser um documento muito esvaziado. Bom, então, essa primeira abordagem do capítulo 1, a gente fala sobre o currículo,
Por que a pletora de poliedros? Né? Eu já uso nas minhas disciplinas de educação matemática e geometria. A Rafaela teve uma experiência com o CEDERJ. Bom, o idealizador é o professor da UF, o professor Humberto Bortolossi, que fez o prefácio para a gente, tá? E foi realizada no Instituto Federal Fluminense, né, no campus de Santo Antônio de Pádua. Esse quadro aqui da educação profissional, na verdade, foi um pedido que eu fiz para a Rafaela, né, porque a gente conversa com algumas pessoas, eles falam das lacunas que existem, né, de pesquisas que são realizadas no contexto da educação profissional, e das modalidades também, né, que esse ensino oferece. Então, a gente tem aqui toda a atuação profissional, a qualificação desses cursos profissionais, no contexto do Instituto Federal Fluminense. Depois a gente passa já para o software gratuito, uma pletora de poliedros. Bom, existe uma versão para celular que ela está sendo desenvolvida, mas aqui, numa nota de rodapé, a gente já teve um cuidado, né, até mesmo nesse momento de pandemia, de divulgar esse recurso para os professores. Então, se eu clico aqui, eu já vou para a versão offline, que, na verdade, ela só abre com Java, tá? É importante dizer isso também. Então, se eu clicar aqui, eu já consigo abrir a pletora. Só um minutinho. Bom, aqui está a pletora. Então, aqui a gente tem várias funções, né? Cortar, montar, modelar, a gente consegue movimentar o sólido em tela. Então, como eu falei, a gente representar em 2D objetos 3D é algo muito, muito válido, porque a gente consegue verificar todos os elementos da figura. Existe também a opção de imprimir, de fazer um molde para imprimir. Então, isso facilita muito a montagem do sólido em sala de aula, os alunos podem manusear. Tem como habilitar várias funções aqui, como a modelagem, o próprio truncamento, os cortes, e movimentar isso em tela. Então, é um recurso muito, muito valioso e com a engenharia a gente, na verdade, traz com esse e-book, né, uma chamada para os professores utilizarem essa pletora que é muito pouco divulgada, como eu disse anteriormente, tá bom? Então, agora eu vou passar a palavra para a Rafaela, para ela falar um pouquinho também, né, de como foi a construção desse e-book. E aí, pessoal, boa noite, Marcelo. Dando continuidade à fala do Marcelo, né, vou apresentar um pouquinho o nosso livro. Foi como o Marcelo colocou, né, a gente está trazendo uma experiência que nós tivemos, né, durante a minha dissertação, e a gente entendeu que seria interessante a gente compartilhar essa experiência até como incentivo, de repente, aos professores, aos estudantes de licenciatura, poderem estar utilizando os recursos, né, digitais, tecnológicos em sala de aula com os nossos alunos, que é algo já tão familiarizado por eles, né, então, por que não trazer, né, algo que eles já têm costume para essa sala de aula, né, para tornar isso ainda mais palpável para eles. Então, a nossa proposta foi essa, né, a gente traz uma sequência, né, didática, uma sequência de aula, como o Marcelo colocou, a gente usou o aporte teórico da engenharia didática, uma metodologia, né, que possui fases, né, para desenvolvimento. Com ela a gente organizou toda a sessão de ensino, desde a gente entender quem é o nosso aluno, o que ele já sabe até ali, né, quais são o diagnóstico mesmo, né, qual material a gente teria para utilizar, né, o estudo epistemológico do próprio conceito, né, que a gente estaria estudando com nossos alunos. Depois disso a gente vem com as outras fases, né, que a gente concebe a nossa sessão de ensino, a nossa aula, como faríamos, né, dentro da nossa realidade, né, porque o livro, ele trata de uma realidade, a gente tem até feedback dessa realidade, mas que não necessariamente seria em todas as outras aplicações, né, mas eu acredito muito que seria um impulso, né, para professores, né, para os educadores, né, de forma geral.
Então, a gente vem tratando sobre essa concepção, né, da aula em si, né, das variáveis, o que estaria em jogo, o que nós tínhamos de acesso, os laboratórios de informática, tempo de aula, né, porque nós precisamos, né, de sessão de tempo de aula, e isso impactava até mesmo no formato pedagógico da escola, à época, né, no Instituto Federal de Pádua. Depois nós fazemos a experimentação, né, e a gente descreve isso com detalhes, como foi, né, as nossas expectativas, né, e até mesmo a nossa visão sobre como foi desenvolvido. E, ao final, a gente fez a análise dos resultados que a gente colheu, tanto da nossa observação, quanto do material colhido pelos alunos, né, questionário, outros materiais, e a gente faz essa discussão sobre a visão dos nossos alunos a respeito desse uso. E é muito interessante que o feedback deles foi honesto, né, foi sincero. Isso foi bem bacana para a gente, porque faz a gente refletir, né, o que pode ser melhorado, o que realmente deu certo, né, a importância da revisão de conteúdo, né, o aluno ainda estar preso ao caderno, como ele vê isso, né, até mesmo a tecnologia, de repente até poucos alunos até, né, sinalizaram isso, mas a necessidade do material físico. Então, a gente vê o quanto a tecnologia, ela não exclui o tradicional, ela agrega, né, ela soma, né, então a gente traz isso nessa fase, nesse capítulo, né, da engenharia didática, quando a gente fala sobre a metodologia, e depois, deixa eu só passar aqui o livro, vou seguir com vocês. Aí o Marcelo até colocou, né, Marcelo, sobre... não, Marcelo não colocou. A gente traz junto com a engenharia didática, a gente traz outros aportes, né? A gente vai trazer o mapa conceitual, a gente traz o contrato didático, né? Porque a gente precisou fazer um contrato didático com os nossos alunos, então como desenvolver isso? A gente pôde desenvolver outros conceitos, a gente pôde pensar o currículo, a BNCC, atualmente, né, como o Marcelo colocou, à época, eram as orientações curriculares, os parâmetros, mas hoje a gente tem a BNCC, então a gente pôde pensar a BNCC depois disso tudo construído, né, e a BNCC traz também o recurso digital como interessante para o ensino de matemática. Então, o documento atual continua reafirmando o que os outros já traziam à época da pesquisa, né, do nosso trabalho. Então, além, assim, dessa discussão, a gente traz no livro os recursos do software, né, o Marcelo até apresentou o software, são vários recursos, o software é bem dinâmico, né, ele movimenta, ele é colorido, ele é vibrante, então ele é chamativo, eu diria até que ele não é cansativo para o aluno, né, por conta disso, porque ele é bem amigável, né, as imagens e tudo. Então a gente traz também as apresentações das funcionalidades do software, né, de cada um deles, descreve tudo, então se de repente existe alguma dúvida lá na hora de mexer, o livro ajuda a entender o que seria aquilo, como usar, né, e muito assim, com a ênfase na visualização tridimensional dos objetos, que são possíveis de estudo dentro do software, né, o software se preocupa muito com essa parte, que é voltado mesmo para a geometria espacial, que é o tema, inclusive, da nossa sessão de ensino, que foi Colheados Regulares, né, então, e esse nosso estudo, essa nossa aplicação, foi uma experiência no IFPADO, Marcelo Catencu, e a proposta pedagógica à época, né,
era diferente da que é atualmente, mas ainda assim a gente teve toda abertura para poder fazer o trabalho com os alunos, né, a gente pôde, né, escutar o feedback desses alunos em relação à nossa pesquisa, e a gente pode ver o quanto a tecnologia, né, contribui de alguma forma, né, de acordo com a forma como a gente insere ela nesse planejamento, e sempre o livro traz a preocupação da contextualização e a interdisciplinaridade, né, nesse planejamento de aula, né. Os nossos documentos já falam sobre a contextualização e a interdisciplinaridade, e as diretrizes para a educação profissional também. Então, a gente tem o ensino técnico integrado ao ensino médio, então a gente precisa dar sentido àquilo que o nosso aluno estuda na área técnica, né? Então, a gente teve essa preocupação também, então a gente buscou a contextualização, que a gente traz a bola de futebol, então a gente consegue ver pelo software como um dos poliedros, né, regulares e icosaedros se transforma na bola de futebol, e aí então os alunos passaram a entender que a bola de futebol é um objeto geométrico, né, possui a forma, né, e a gente pôde também trabalhar a interdisciplinaridade. A gente, quando fomos discutir os poliedros regulares em sala, a gente não chegou com a matemática e jogamos no peito deles, né, a gente foi trazer porquê, de onde veio, em que isso casa com biologia, em que isso tem contexto, né, conjunto, né, faz conjunto com física, com filosofia. Então, a gente pôde discutir em outras áreas isso e trazer para os nossos alunos. Então, quando a gente chegou mesmo na matemática bruta, assim, eles já estavam, assim, familiarizados, né, do que a gente estava falando, né, de como isso já foi importante na sociedade e está sendo hoje tratado dessa forma. Então, foi uma experiência bem legal, foi como o Marcelo colocou, é uma experiência nossa mesmo, e eu entendo que pode, sim, ajudar os educadores a pensar em algo, não necessariamente aplicar igual, né, até porque as realidades são diferentes, mas incentivar mesmo, né, e ver que é possível, porque até mesmo com a engenharia didática, ela traz é tão minucioso como planejar essa aula, que é tão possível, né, a gente consegue fazer. Então, a forma como está assim, descrita, detalhado, acho que ajuda bem essa compreensão de como fazer. Então, acho que está bem legal, sim. A gente espera muito, eu espero muito que os leitores gostem, né, que vocês acessem o material. E é isso. Passar para o Marcelo. Bom, então, somente em termos de apropriação teórica, a gente tem formado enquanto grupo, né, de teorias pós-estruturalistas, e agora, com a implementação da BNCC, a investigação baseada em design, que também menciona a engenharia, tem algumas semelhanças com a engenharia, e eu acho que o grande desafio, né, Rafaela, é fazer um estudo maior, né, com mais sessões de ensino, com mais intervenções, experimentação, e no e-book a gente focou realmente na interface dessa pletora, e, na verdade, como eu falei no início, é um convite para o professor da educação básica planejar a nossa aula. Então, o e-book uma linguagem muito simples, basta alguns cliques que vai levar o professor à pletora, e tem uma reflexão também sobre, na análise a priori da questão do livro didático, né, da questão do currículo apresentado. Então, eu acho que foi um estudo realizado há 5 anos atrás, né, Rafaela? Mas que trouxe uma experiência bastante rica para a gente. A gente quer, na verdade, divulgar essa pletora aí para os professores, principalmente da educação básica. Então, se alguém conhecer um professor aí da educação básica, eu acho que pode ajudar a pensar aí na implementação da BNCC. Eu acho que pode trazer uma grande contribuição. Já que o e-book é gratuito, vocês compartilhem aí com seus colegas de escola, enfim, com todo mundo. E é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, acho que a gente já falou tudo, né, Rafael? Só agradecer mesmo a UF, o INFES, né, todos os professores, né, que estão junto com a gente, apoiando a gente sempre, o nosso grupo de pesquisa, o IFPADO, né,
por terem nos recebido tão bem e a gente está fazendo parte dessa família até hoje. Muito bom. Obrigado, professor Marcelo, Rafaela. Em nome da comissão organizadora, nós que agradecemos a oportunidade de apresentar o trabalho de vocês. Para a gente, enquanto campus do interior, é sempre muito importante divulgar todas as nossas ações dentro do campo de trabalho que a gente realiza, né? Então, na verdade, esse evento ele tem uma função também muito objetiva, que é servir de vitrine para todo esse trabalho intenso que é feito no dia a dia do trabalho de todos nós, né? E a gente já está aqui nos bastidores divulgando os links para garantir que essa pesquisa possa chegar a muitos espaços e colaborar com o trabalho de muitos educadores da área da matemática, e com certeza é uma ferramenta que vai auxiliar muito e tornar o ensino da matemática mais atrativo e muito mais próximo dos alunos, né? Eu deixo aqui franqueado, se algum dos presentes aqui na sala quiser dirigir alguma fala específica, tanto ao professor Marcelo, quanto a Rafaela e a professora Marli, que apresentou também a publicação dela anteriormente, estejam à vontade, né? Nós temos ainda algum tempo, até às 8 horas, e podemos abrir, então, franquear o microfone para a fala de quem estiver afim. Paulo. Pois não, Georgia? Boa noite. Pode falar? Boa Você noite. vai falar ainda? Fica à vontade. Ah, tá. Obrigada. Primeiramente, né, parabenizar o professor Marcelo, Rafaela. Já baixei o livro, já salvei aqui no notebook, que o notebook é meu e dos meus filhos. Já baixei para eles olharem também, né, porque estão no ensino médio, um deles, né, o outro no final do ensino fundamental. Então, assim, para eles já aproveitarem desse material riquíssimo que vocês estão disponibilizando. Então, parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. Parabenizo também a professora Marli, né, pelo trabalho dela. E a fala da Luciene, quando ela fala sobre a questão das equipes dentro das escolas, para poder auxiliar, né, no enfrentamento dessas violências, dessa violação dos direitos, né, me fez lembrar da Lei 13.935, de 2019, que, em meio a um cenário de retrocesso e desmonte diário de todas as políticas sociais, a gente, com muita mobilização, muita luta, a classe do Serviço Social de Psicologia conseguiu, aos trancos e barrancos, aprovar a Lei 13.935, que insere assistentes sociais e psicólogos nas escolas. A lei, ela foi rejeitada pelo presidente, mas o Senado vetou, então ela foi assinada. E tem um ano para poder ela ser implementada. Então, é uma nova luta, né, que a gente tem aí pela frente, agora uma luta mais municipais, né, para poder inserir esses profissionais dentro das escolas, uma luta que a gente vai ter que continuar para poder implementar, porque senão a gente sabe que pode ficar só no papel, e a gente sabe da importância desses profissionais dentro da escola, porque é justamente para o enfrentamento dessas diversas violações de direito que permeiam o cotidiano dos estudantes, das famílias e das comunidades. E a luta não pode parar. Então, eu fico muito feliz por essa lei ter sido aprovada e fiquei, assim, muito emocionada com o trabalho da professora Marli. É um trabalho muito lindo, riquíssimo, e é isso aí. Eu queria deixar registrado essa importante conquista da educação, não só para a educação, mas também para os estudantes, para famílias dos estudantes, para nós também profissionais, né, assistentes sociais e psicólogos, resultado de grande luta para a gente estar somando dentro da educação. Obrigado, Geórgia. Com certeza a gente precisa demarcar muito bem esses espaços, né?
professora Marli gostaria de comentar alguma coisa em cima do que a Geórgia trouxe para a gente? Mais alguém gostaria de fazer a fala? Enquanto o pessoal se anima, eu queria pedir licença a vocês para já fazer um pequeno momento merchan da noite, né? Adiantando um pouquinho das atividades que nós teremos para o dia de amanhã. Nós começamos as atividades da parte da tarde, né, os debates, a primeira mesa que acontece a partir das 13 horas, Mulheres Mães na Ciência em Tempos de Pandemia, né, onde a gente pode contar com a presença da professora Fernanda Insfran, né, organizadora desse nosso evento importante. Logo em seguida, né, simultaneamente, melhor dizendo, no mesmo horário das 13 horas, nós temos a mesa Deficiência, Emancipação e Direitos Humanos, mediada pela professora Jaqueline Gomes, né, também professora do nosso programa. A partir das 15 horas, nós temos a mesa Saúde Mental, Educação Permanente em Saúde e Atenção Básica, Conexões Insurgentes em Tempos de Pandemia, com a mediação do nosso colega de turma, o Alain, né, Aguiar, que também é aluno do programa, e no mesmo horário, mediado por mim, a mesa Chão de Escola, Trabalho e a Prática Pedagógica em um Cotidiano Diverso. Então já fica aqui o convite para que todos vocês se façam presentes, né, e ajudem a enriquecer mais um dia do nosso evento com debates tão importantes. E na parte da noite, a partir das 18 horas, nós temos o pré-lançamento do livro que é coordenado pela professora Fernanda Insfran, através do Núcleo de Estudos Interseccionais em Psicologia e Educação, o NEIP, que é Fraturas Expostas pela Pandemia, Escritos e Estudos em Educação, né? Uma pesquisa que a gente realizou ao longo do período da pandemia e que traz aí uma contribuição muito importante com relação às questões ligadas ao adoecimento docente e às condições de trabalho, não só dos professores, mas das situações familiares, o contexto dos alunos. Trazemos relatos de experiência e a gente vai contar com a presença de grande parte dos autores que compõem a obra, tá bom? Então, depois desse momento merchan, volto a abrir o microfone. Haveria mais alguém que gostaria de fazer alguma fala ou alguma colocação antes de nós encerrarmos? Peço a vocês para a gente abrir as câmeras mais uma vez para fazer aquela foto bacana para registrar o momento do lançamento do trabalho do professor Marcelo e da Rafaela. Vamos lá, galera. Vamos abrir a câmera, perder a timidez. Muito bem. Sorrisão no rosto. E vamos lá. Muito obrigado, pessoal. Foto feita, momento registrado. Mais uma vez, em nome da comissão organizadora, agradeço a participação dos autores das duas obras que trouxeram para a nossa noite um pouco mais de experiências, técnicas, aprendizagens, posicionamentos políticos, né, que muito nos motiva a continuar nessa saga pela expansão da educação, da pesquisa, do ensino e da extensão. Então, em nome da comissão organizadora do primeiro encontro internacional do Programa de Pós-Graduação e Ensino do INFES, agradeço a presença de todos, sobretudo dos pesquisadores que abrilhantaram a nossa noite, e deixo aqui o convite para que nós estejamos juntos amanhã mais uma vez. Uma boa noite a todos e mais uma vez obrigado. Até logo.